as apresentações, né? Na ordem que a gente definiu, vamos iniciar com o João Vitor. João Vitor, por favor, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Sou João Vitor, tá? Da turma do PComp. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora, tá bom? Mas antes de compartilhar a tela, eu vou disponibilizar para vocês aqui o link do artigo, tá bom? Na íntegra, em PDF, para vocês analisarem, acessarem assim de uma forma mais específica, tá bom? E ir acompanhando junto com a apresentação. O link já está no chat aí de vocês, tá? Só um minuto, ok. Acredito que a tela já deve estar sendo compartilhada. Só me confirmem, por favor. Sim. Sim, ok? Tudo bem. Então, sou João Vitor, novamente, professor da disciplina, professor Dr. Alberto, tá? O tema do meu artigo foi Desafios na Prática Docente em Tempos de Pandemia, um estudo de caso na EP Amélia de Figueiredo de Lavor, aqui de Iguatu, na escola profissional onde eu trabalho, certo? Então, vamos lá. A lista, né, o sumário da nossa apresentação, que foi definido aqui do artigo, nós vamos passar pela introdução, certo? Fundamentação teórica, metodologia, certo? O item 4 vai ser análise do estudo de caso e análise dos resultados. No item 5, conclusão e trabalhos futuros. E aqui no item 6, as referências, certo? Então vamos lá, vamos partir aqui para a introdução e tentar entender um pouco melhor quais foram os objetivos e as reflexões, certo? Para a gente tentar construir uma temática em cima, certo? Dessa problemática. Então a gente sabe que nós estamos passando, né, por momentos difíceis diante dessa pandemia, desde março de 2020, e esses momentos difíceis também afetaram, certo? O ensino, a aprendizagem, né, as formas tradicionais em que as escolas trabalham, ou seja, a forma presencial, no qual a gente está tendo, né, que trabalhar de forma remota. E com isso vem os desafios, vem as dificuldades de lidar, certo, com essas tecnologias no meio docente. Então, essa foi a nossa preocupação para tentar analisar esse cenário, certo? Só que, no caso, vai ser um cenário específico, né, da educação profissional no ensino médio. A gente não conseguiu abordar todos os cenários, ensino superior, né, ensino fundamental. E, dentre essa problemática, eu defini 3 objetivos, certo? Que foi elencado aqui nessa pesquisa, tá? Então, o primeiro objetivo foi identificar os principais desafios elencados na prática em tempos de pandemia. Então, esse objetivo aqui a gente vai ver através do docente, né, do professor que está lá dentro, né, no cotidiano, vendo os desafios que ele está enfrentando, tá? O item 2, realizar um levantamento das principais ferramentas digitais, certo? Utilizadas por esses professores durante a pandemia. Então, a gente vai identificar essas ferramentas, né, através desses relatos, ok? E, por último, a gente vai verificar as características necessárias ao educador para um bom uso dessas tecnologias. A gente sabe da dificuldade, né, principalmente nesse cenário, né, foi tudo assim, muito rápido, aconteceu muito rápido, só que a gente precisa também se atentar que o bom uso dessas tecnologias, elas já deveriam estar sendo aplicadas antes da pandemia, certo? Então, as tecnologias elas já estavam inseridas. Então, a gente vai ver como é que foi esse trâmite e fazer essa verificação, tá? Ok? Show de bola. Então, para fundamentar, certo, essa problemática, a gente... Na verdade, eu dividi em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico aqui da fundamentação teórica foi a gente falar aqui das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, tá? Então, a inserção dessas TICs, pessoal, já traz aspectos positivos dentro do ensino-aprendizagem, a gente sabe disso, né? Nesse sentido, afirmo que os avanços tecnológicos criaram outros ambientes virtuais em diversas realidades, tá? Que facilitam a comunicação e a aprendizagem dos discentes, em que aos poucos foi descentralizando o antigo processo linear de ensino que existia nos métodos anteriores presenciais, tá? Então, o que é que acontece? A gente sabe que existem 2 cenários, né? O ensino presencial e agora o que está sendo aplicado o ensino remoto. Só que esse impasse, ele ainda é um paradigma, né?
se a gente for analisar e colocar assim na balança, muitos professores, né, que costumam trabalhar de forma presencial ainda têm um receio com o uso dessas tecnologias. Mas a gente sabe que essas tecnologias dentro do ensino, aprendizagem, ela só vai trazer aspectos positivos, né? Então, por isso que a gente já confirma isso aqui através das TICs, né, das tecnologias da informação e comunicação, certo? Então, é aquela coisa, João Vitor, será se esse professor que está utilizando essa tecnologia, né, ou já estava utilizando anteriormente, ele sabe, né, manusear? Será se o bom uso dessa tecnologia ela está sendo realmente aplicada? Então, a gente confirma, né? A gente confirma que existem os benefícios, né? Certo? Então, esse foi o primeiro ponto. Existem outros aspectos também que eu coloquei dentro da fundamentação teórica, que vocês podem olhar aí dentro do artigo, tá? Que eu disponibilizei no PDF. O segundo ponto da fundamentação teórica foi as práticas docentes. João Vitor, como é que funcionam essas práticas docentes? A gente sabe que existem inúmeras metodologias que a gente pode aplicar dentro da sala de aula, né? Então, a gente sempre vai bater nesse paradigma, né? Como é que está sendo feito e como é que está sendo feito agora, né? Diante dessa problemática, diante dessa pandemia, né? Então, uma das características em relação ao papel do professor nos dias de hoje é de que o mesmo deve ser capaz de acompanhar o desenvolvimento tecnológico dentro e fora do espaço educacional. A gente sabe que, além na verdade, dentro do ambiente da escola, a gente também utiliza essas tecnologias, né? Em casa, né? Em um passeio que você vai, em um shopping, etc. Então, a tecnologia está acompanhando você aonde você vá. Então, o que é que acontece? O professor, ele tem essa característica, né? Ele tem esse papel de estar acompanhando, né, sempre esses dispositivos tecnológicos. Para quê? Para que ele possa inserir, certo, dentro lá da aulazinha dele, por exemplo, né? Seja presencial ou seja ela remota, tá bom? Visto que essa nova modalidade de ensino é praticamente obrigatória dentro da prática docente. Ok, a gente sabe que existe ambiente ainda que não força o professor a utilizar as tecnologias, né? Mas a gente sabe que com o passar do tempo, praticamente isso vai ser obrigatório, né? João Vitor, se ele usar um slide, por exemplo, ele está utilizando tecnologia? Sim, que ele vai precisar de um projetor, um data show, por exemplo, para estar fazendo essa apresentação, certo? Se ele passar um vídeo na aula, ele também está utilizando tecnologia. Se ele passar uma música, um áudio, também está utilizando tecnologia. Então, a tecnologia não é só utilizar uma internet, um Meet, enfim. A tecnologia, ela vai muito mais além do que isso. E tem que estar inserido dentro da prática docente, né? É um papel do professor, certo? Possuir essa característica. A gente colocou também dentro da fundamentação teórica. Beleza? E por último, dentro da fundamentação teórica, as ferramentas digitais. Então, a gente já dá um pulo, né, daquele paradigma da prática docente e já fala um pouco dessas ferramentas, né? Como é que ela está inserida aí. Então, as mídias digitais no ensino remoto auxiliam de uma forma bem simples o acompanhamento de várias atividades pedagógicas, né? Seja um exercício, né? Seja, por exemplo, um resumo e etc. Tá? Tais como os exercícios, vídeos, conferências, slides, PDFs que são disponibilizados de forma síncrona ou assíncrona. Esse síncrona e assíncrona é praticamente, por exemplo, as aulas de metodologia, né? Na segunda-feira era síncrona, onde a gente tinha um contato com o professor, né, Alberto, e na terça-feira era uma atividade, né, que tinha lá, por exemplo, no Google Sala de Aula, né, que nós poderíamos assistir as videoaulas, né, fazer os exercícios e etc. Tá? Então, a gente vê que essas ferramentas digitais, elas já estão inseridas dentro do ambiente pedagógico, né, e que são muito bem aceitas, né, são muito bem vistas. Tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver como foi que foi a metodologia. Então, aqui, através do desenho da pesquisa, eu consegui dividir, certo? Na fase 1, 2 e nos resultados, tá? Onde na fase 1 a gente fez a construção desse roteiro de pesquisa, tá? Onde a gente analisava os aspectos inerentes àqueles objetivos, né? Desafios, as práticas. Na segunda fase, a gente desenvolveu a pesquisa, certo? E a confirmatória desse estudo de caso, ou seja, onde foi implementado, tá bom? O estudo de caso através do Google Formulários, tá bom? Justamente para analisar e receber
essas reflexões, né, perante aos professores, tá bom? E por último, a gente fez a análise aqui dos resultados, tá? E análise e discussão, né? A gente pode colocar como essas duas problemáticas aqui, certo? Ok, então vamos lá. Para a gente definir essa metodologia, a gente precisa saber como é que foi, certo? Que eu fiz esse questionário, né? Para pegar esses dados relacionados aí a essas características, tá bom? Então, eu dividi em 2 cenários, tá bom? Que ficou na etapa 1, a identificação do profissional, certo? E na etapa 2, a identificação da tecnologia da informação, onde eu identificava as ferramentas, certo? Que eles utilizavam, eu identificava também as problemáticas e os desafios, certo? E conseguia também identificar aí algumas características inerentes ao professor relacionado às tecnologias, né? O que é que o professor precisa ter relacionado às tecnologias para fazer um bom uso, né, desse material. Então, a pesquisa ela foi composta dessa forma aqui, tá? Somando, certo? Dava 10 perguntas, 4 de identificação profissional e 6 de perguntas relacionadas aqui à tecnologia da informação, tá bom? Show de bola. Então vamos ver os resultados aqui desse estudo de casos, tá? A gente, na escola, hoje é dividido em 2 grupos de professores, tá? Onde a gente tem um grupo de professor da base comum, onde a gente trabalha com português, matemática, né? As disciplinas que são inerentes à base nacional curricular, né? E nós temos aqui a base técnica, que são os professores dos cursos técnicos, né? Que é informática, administração e enfermagem, tá? Então eu trouxe aqui o grupo de professores com o intuito de quê? De identificar esse perfil que está respondendo a esse questionário, né? Então não adianta o cara dizer lá que a tecnologia ela não tem um bom uso dentro de sala de aula se o cara não tem ou o perfil, né? Ou até, por exemplo, aqui o nível de formação. Então foi dividido nesse aspecto, tá? Grupo de professores, nível de formação, certo? Onde praticamente 94,1% desses professores eram especialistas, tá? E o terceiro ponto, a experiência que ele tem, certo, dentro de sala de aula, que é justamente aqui o próximo gráfico que eu mostrando para vocês, né? O tempo de experiência docente. Agora, um ponto para a gente refletir em relação a isso aqui é que essa experiência aqui, ela não quer dizer, tá bom, que ele tem o conhecimento das tecnologias. Ah, João Vitor, eu possuo um tempo de experiência maior que 5 anos, tá? Ok. Só que essa experiência não diz que eu utilizo a tecnologia dentro da minha sala de aula. Mas em relação à prática docente, né, ao ensino-aprendizagem para com o aluno, ele vai ter uma experiência muito boa, né? Ele sabe os caminhos, certo? Para que o aluno ele possa aprender, né, pegar aquele conteúdo de uma forma mais fácil. Então, com isso, a gente consegue identificar, né, o perfil dos professores lá da EP Amélia Figueiredo, certo? Muito bem. Então, já voltando aqui, saindo um pouco desse aspecto, né, profissional, a gente entra dentro do aspecto já da experiência que eles tiveram aqui no ensino remoto. Então, a gente sabe que a pandemia iniciou em março, né, de 2020, então praticamente eles já tiveram 1 ano de experiência, certo? Com ensino remoto, mídias digitais, ferramentas digitais, certo? Então já tem como perceber esse olhar, né, essa reflexão. Então foi dividido em 5 aspectos, tá? Essa experiência: péssima, ruim, razoável, boa e excelente, tá bom? Onde 52,9% falou que foi razoável. Então a gente vê que por mais que essas tecnologias, né, não foram pegas assim de surpresa para a maioria desses professores, praticamente aí 52,9% gostou, não achou razoável. 23,5% ficou com boa, né, em relação à experiência, e 23,5% falou que não foi tão legal, né, foi ruim. Então a gente nota que nós temos uma margem considerável para quê? Para que essas tecnologias sejam utilizadas, né? Nesse caso aqui está de maneira razoável, mas que pode melhorar, né? E essa experiência, ela trouxe um aspecto positivo em relação
por mais que essa pandemia ela tenha chegado de uma forma inesperada para alguns professores, a gente viu que pode ser encaixado, né? Pode ser implementado dentro aí do ambiente pedagógico, tá bom? Ok, no artigo, se você conferir, existem mais relatos, tá? Mas eu considerei aqui 3 aspectos principais em relação à identificação dessas problemáticas, tá? Para não ficar uma apresentação muito longa, até porque a gente não tem o espaço, né? Então, o primeiro objetivo aqui era o quê? Identificando os principais desafios elencados na prática em tempos de pandemia. Então, isso aqui foram relatos, tá bom? Onde a fonte foi um instrumento de pesquisa. E eu trouxe 3 participantes aqui para mostrar um pouquinho para vocês, né, a resposta aqui dessa problemática, tá? Então, o participante 01, ele colocou que não dispõe de equipamento adequado em casa. Então, aqui a gente já vê como um desafio, né? Nem todos os docentes eles vão possuir, né, um equipamento adequado em casa, por exemplo, para fazer uma gravação, certo? Para transmitir ao vivo no YouTube, né? A gente sabe disso, né? Que é um desafio, né? O segundo participante colocou que melhorar meus equipamentos e a internet de qualidade. Então, a gente bate no ponto anterior, que é melhorar os equipamentos, né? E a internet de qualidade, a gente sabe que a internet não são todos os municípios, né? Não são todas as localidades que chegam à internet de qualidade, que ele possa fazer essa transmissão. E o participante 03 não tem o conhecimento necessário para utilizar esses recursos. Então, a gente entra em um cenário aí que já é um pouco mais complexo, né? Quando o professor fala que não tem um conhecimento é porque ele precisa fazer uma capacitação, Jovito? Será se a escola disponibiliza dessas capacitações? Então, a gente precisa analisar um cenário muito maior do que isso, né? Além de possuir um equipamento ou ter uma internet de qualidade, tá bom? O segundo cara que a gente vai observar vai ser o quê? O levantamento das principais ferramentas digitais que foram utilizadas pelos professores durante a pandemia, tá? Então, a gente viu aqui, trouxe como resposta, né, do instrumento de pesquisa o WhatsApp, Classroom, Meet e YouTube. Então, a gente vê que são as ferramentas atuais, né, que estão sendo utilizadas, tá bom? A gente viu aqui também, mais uma vez, Google Sala de Aula, Google Forms, certo? Google Pesquisas, PowerPoint. E por último aqui, ferramentas do Google, YouTube e o Trello, né? Então, querendo ou não, essas ferramentas, elas estão sendo incomum durante esse tempo de pandemia, né? Várias instituições estão utilizando elas, né? Inclusive a nossa, e que não é nenhuma novidade. Só que essas ferramentas estão sendo utilizadas de uma boa forma, gente? Será que essas ferramentas, existiu alguma capacitação para que esses professores pudessem utilizar essas ferramentas? Então, aí já é uma problemática para a gente colocar dentro dos trabalhos futuros, né? Que é justamente um perfil que eu quero analisar junto com vocês, né? Quero expor. E, por último, a verificação das características necessárias ao educador para um bom uso dessas tecnologias, né? Então, eu trouxe 3 relatos aqui para vocês analisarem, né, verificarem junto comigo, né? Então, o participante 01 colocou aqui: o professor precisa ter domínio das ferramentas que podem ser utilizadas, dispor de equipamentos adequados, tempo para estudar essas ferramentas que podem ser usadas em aulas, dentro do seu horário de trabalho, e motivação para continuar fazendo seu trabalho da melhor maneira possível, mesmo não tendo suporte para isso. Então, a gente vê que ele sabe o caminho correto para utilizar essas tecnologias, só que no final ele ressalta, né? Ele não tem suporte para isso. Então, será que a instituição que não está dando esse suporte, né? Então, o que é que a gente poderia fazer para dar esse suporte? Então, já entra dentro de outras problemáticas e para trabalhos futuros, né? Que a gente pode elaborar. O segundo participante colocou: o professor precisa ser flexível e acreditar que a tecnologia é uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem. Então, dentro do cenário ele acredita, né? Porque ele afirmou isso. Mas ele coloca na interrogativa, né? Nem todo professor aqui ele acredita, né, que é flexível. Então, ele analisou o cenário e colocou como se fosse a ideia de um outro profissional que trabalha com ele, né, que ou não gosta de utilizar a tecnologia ou, por exemplo, não acredita, né, que a tecnologia vai ajudar em algum sentido. E por último,
domínio tecnológico, né, que foi a facilidade de oratória aqui no meio virtual. Então, a gente sabe, querendo ou não, esse domínio tecnológico ele requer tempo, certo, e experiência, né, com o uso dessas tecnologias. A gente sabe que não é fácil, tá? Então, foi algumas das características, certo, necessárias ao educador para um bom uso dessas tecnologias, tá bom? Conclusões e trabalhos futuros, né? Então, dividi em 3 tópicos, três cenários diferentes aqui para a gente colocar como conclusão e trabalhos futuros, tá bom? O primeiro tópico aqui em relação às tecnologias, ficou claro que o uso da mesma dentro de sala de aula é de extrema importância na agilidade dos processos, tá? De forma que seja executada com qualidade e qualificação dos professores. A gente viu que é importante o uso das tecnologias? Sim, é importante, mas os professores precisam de uma qualificação para isso, né? No que se refere aos fatores essenciais aos professores, percebe-se que o grupo participante tem um conhecimento do desafio, né? Ele sabe que esse desafio ele está inserido lá, ele tem um conhecimento, né, dessa problemática implicado nesse novo saber, ou seja, onde foram apontados vários tipos de habilidades necessárias para a utilização dessas tecnologias, né? E por último, como trabalhos futuros, é possível identificar essas ferramentas digitais que foram apresentadas, tá bom? Durante a análise desses resultados, a fim de classificá-las em categorias para uma possível comparação entre essas ferramentas, né? E com o intuito de criar materiais de qualificação e capacitação voltados para esses profissionais. Então, a gente viu que existe essa demanda, né? Existe essa problemática e que a análise dessas ferramentas, né, para criar material de qualificação para esses profissionais ainda não existe, certo? Então, ficou como trabalho futuro aí da nossa pesquisa, tá bom? E aqui nossas referências, tá? Ok? E obrigado, pessoal. Parabéns, professor. Ok. Então, parabéns, João Vitor. Muito bem aí o período da disciplina para desenvolver sua pesquisa. Então, a gente tem mais que ficar muito feliz por termos conseguido atingir esse objetivo aí. Então, vamos passar agora para os comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, né? Então, vamos passar para a próxima